Toda a igreja com a bendita paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem Marcos 4. Quem acha que chega a um ponto na nossa vida em que orar é demais? Alguém? Não? Orar nunca é demais, não é? Então eu gostava de orar hoje também. Sei que já foi orado, mas eu gostava de interceder também. Enquanto abrem as Bíblias em Marcos 4. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu ouves a minha oração tanto quanto Tu ouves a de qualquer outro irmão, Senhor. Tu nos amas por igual, Tu não amas mais a um do que ao outro. Sabemos, ó Deus, e a Tua Palavra nos mostra que existem preferidos, Senhor, porque há uns que Te buscam mais do que outros. Mas a verdade é que Tu nos amas por igual, Senhor. E nesta hora eu oro, Senhor, para que o Teu Shekinah seja com cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que Tu reinas neste lugar, Senhor. Sabemos que o Teu reino é chegado neste lugar, Senhor, porque o Teu reino chegou aos nossos corações. Então, Senhor, Tu dizes na Tua Palavra, quando dois ou mais estão reunidos em Teu nome, Senhor, e nós hoje estamos em Teu nome reunidos, vindo buscar de Ti, vindo buscar somente de Ti, Senhor. Nada é mais importante do que Tu, Senhor, nas nossas vidas. Assim eu oro para que nesta tarde, Senhor, correntes sejam quebradas, Senhor, sofismas destruídos, Senhor, pensamentos contrários à Tua vontade sejam, ó Deus, revelados, sejam, ó Deus, trazidos à verdade, pois a Tua Palavra é verdade. Tu, Senhor, és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Revela-te neste lugar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, ó Deus, que não haja carne alguma nos meus exemplos, não haja carne alguma, Senhor, nas minhas palavras, ó Deus, mas antes Tu sejas revelado em tudo, Senhor. Hoje nós queremos conhecer mais de Ti. Revela-te aos nossos corações, pois sabemos que Tu estás ansioso por Te revelar a cada um de nós, Senhor. E hoje nós Te dizemos, o nosso tempo é Teu, a nossa atitude, a nossa atenção é Tua, Senhor. Fala aos nossos corações e que hoje todos nós saiamos daqui diferentes daquilo que entramos, Senhor, porque Tu és um Deus transformador. Há poder em Ti, Senhor, há poder no Teu Evangelho, Senhor, e o Teu Evangelho é um Evangelho de transformação. Transforma as nossas mentes, transforma os nossos corações, Senhor, e que a Tua presença seja notada neste espaço, agora mesmo, Senhor. Te peço e Te agradeço, no nome daquele que nos remiu, no nome daquele que nos salvou, o nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Então, em Marcos 4, fala da parábola do semeador. Não é que seja a parábola mais importante de todas, mas Jesus mesmo diz aqui no versículo 13, Marcos 4, 13, disse-lhe Jesus, não percebeis esta parábola, como, pois, entendereis todas as outras? Palavras de Jesus. Não é que seja a parábola mais importante, mas tudo aquilo que Jesus vem fazer à nossa vida, tudo aquilo que Jesus quer transformar na nossa vida, tudo aquilo que Jesus veio fazer quando veio à Terra, começa nesta parábola. Então é uma parábola importante. Esta parábola nos fala da parábola do semeador. E já todos conhecemos. Saiu o semeador a semear e ele colheu, e no seu semear apanhou várias terras, não é? Diz a palavra do Senhor que uma caiu à beira do caminho. Outra no solo pedregoso, nas pedras. Outra caiu entre espinhos, mas a outra caiu em terra boa. E o Senhor Jesus fala esta parábola a muita gente, mas quando está com os 12 perguntam a ele. Diz aqui no versículo 10, quando se achou só, os que estavam ao redor dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Esta é a maravilha de caminhar ao lado de Jesus. Porque nós podemos fazer perguntas a Jesus. Nós não precisamos de saber tudo, porque nós não sabemos tudo e não chegará o dia em que saberemos tudo. E esse dia é só mesmo quando encontrarmos Jesus face a face. Aí sim todas as dúvidas vão ser-nos reveladas, aí todas as questões mais profundas do nosso coração, até aquilo que não compreendemos na palavra de Deus, nesse dia, face a face com Jesus, nos será revelado. Aí o nosso entendimento será pleno, assim a Bíblia nos garante que nesse dia nós seremos achados na plenitude de Cristo Jesus. Mas até lá é normal termos dúvidas, é normal termos questões. A quem apomos? A homens iguais a nós? Não. É Jesus. Jesus está ao nosso acesso. Jesus está disponível para responder às tuas e às minhas perguntas. Então ele diz aqui que quando achado com os 12 perguntam, mas o que é esta parábola? O que quiseste tu dizer com isto? E Jesus diz no versículo 13, como nós lemos, se não entendeis esta parábola, como, pois, entendereis
todas as outras. E Jesus começa a explicar, começa a dizer que a palavra que caiu à beira do caminho é aquela em que Satanás vem e logo tira. Não tem nem tempo para nada. E vem e diz que o solo pedregoso é aquela que não tem raiz para si mesma. É aquela que não é capaz de criar raiz, porque não há terra onde criar raiz. Depois diz Jesus que aquela que caiu entre espinhos é aquela que vem aos nossos corações, produz um fruto temporário, começa a dar alegria, começa a trazer ânimo às nossas vidas, mas de repente vêm as tribulações, as preocupações do mundo e é sufocada e deixa de existir. E depois de Jesus há uma outra que cai em terra fértil e essa dá fruto, a 30, a 70, a 100. Aleluia. Toda a palavra que Deus veio para semear na nossa vida veio para que dê fruto. Aqui o foco de Jesus, ao contrário do que nós achamos, o foco não é na semente. Aqui o que Jesus está a dizer à minha e à nossa vida não é que nós temos que semear. Não, Jesus já semeou, Jesus já veio ao mundo, a semente já foi colocada. A história já está feita, a vitória já foi dada. Amém. Jesus foi quem semeou. O que Jesus está aqui a dar ênfase não é à semente, é à terra. E agora sim, a terra somos cada um de nós. E há uns que são espinhos, outros que são pedra dura, outros que caem à beira do caminho e outros que são terra fértil. Essa é a ênfase que Jesus está a dar, porque toda a semente que Ele coloca em nós é para dar fruto, de certeza. Se não deu fruto, não é por causa da semente, é por causa da terra. Não há semente. Onde a semente é colocada e a terra é fértil, o fruto acontece. É impossível ser de outra maneira. Então Jesus aqui vem à nossa vida e diz, o ênfase que Jesus está aqui a dar é à terra. Nós somos a terra. Então quando Jesus vem à minha vida, fala à minha vida, transmite ensino, revela a sua palavra, me dá a sua intimidade, se mostra a mim, então Jesus está a semear aonde? Esta é a questão. Jesus está a semear à beira do caminho, Jesus está a semear em solo pedregoso, nas pedras, está a semear em espinhos, ou está Ele a semear em terra fértil? E logo a seguir, no versículo 21, na mesma de Marcos 4, vem a parábola da candeia. E estas duas parábolas não estão separadas. Estas duas parábolas convergem na mesma coisa. Reparem no que diz no versículo 21. Vem porventura, disse-lhes mais, versículo 21. Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, não é antes para se colocar no velador? Da mesma maneira que a semente veio para dar fruto, também a luz veio para que seja colocada num sítio onde ela faz falta. Amém. Ela não veio para ser colocada debaixo da terra. É mesmo o objetivo que Jesus está aqui explicando aos discípulos. O fruto alimenta outros e o fruto é bom quando a terra é boa. Não é da semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é o próprio Deus. É o verbo que se fez carne. A semente é essa. A questão é a terra. Então Jesus continua dizendo no versículo 22, porque nada está encoberto senão para ser manifesto e nada foi escondido senão para vir à luz. A semente existe para que haja fruto. Se não há fruto na minha vida, é porque eu não estou a ser terra fértil diante de Deus. É porque se calhar eu tenho espinhos que preciso de remover. É porque se calhar a pressão do mundo ainda fala mais alto do que a voz de Deus, do que a semente que Deus tem colocado na minha vida. A semente dá sempre fruto quando a terra... Amém, aleluia. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, diz Jesus. Também lhes disse, atendei ao que ouvis. Com a medida em que medis, vos medirão a vós e ainda vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Esta medida não está aqui Jesus a falar de julgamento. Nós achamos que esta medida tem a ver com julgamento. Não tem. Esta medida, se nós formos estudar um bocado a palavra do Senhor, nós vemos que ela tem a ver com a simbologia apresentada diante de como se fosse uma vasilha. Tem a ver com a nossa disponibilidade para receber de Deus. Estamos a ser terra fértil diante de Deus, então se somos terra fértil, eu quero que Deus semeie.
Amém. Porque a terra Aleluia. fértil de nada adianta se não houver semente. Aleluia. Onde Deus semeia e a terra é fértil, Oh, o fruto aleluia. acontece. É consequência, não precisamos de pedir pelo fruto, vai ser consequência. Aleluia. Se a terra é boa e a semente é a semente de Deus, a semente é Jesus, então vai dar fruto, de certeza. Aleluia. E aqui Jesus está a apresentar que esta medida que me diz é a mesma medida que me dirão. Ou seja, como está hoje a vossa vida diante de Deus? Vieram à igreja como? Há uns que vêm com um copinho, sabem, e pedem a Deus e enchem o copinho, Senhor. Há outros que se apresentam, mas já têm um pouco mais de fé e vêm com um balde. Há outros que vêm com uma vasilha inteira, com uma bacia e diz, Senhor, enche. Eu sei que tu podes Aleluia, encher, Senhor, porque em ti aleluia. não há limite algum. Deus é um Deus infinito. Não há limite em Deus. Há limite em mim, mas não há limite em Deus. O Deus infinitamente grande é o mesmo Deus que ama o Miguel e cada um de nós infinitamente pequenos. Mas é o Deus que, enchendo Ele, certamente vai transbordar, porque não há limite. Aleluia. Então Jesus diz, como está a nossa vida, como viemos hoje à igreja, viemos sabendo que Deus pode encher-nos totalmente, ou estamos apenas com um copinho diante de Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, pedindo a Deus que encha somente um pouquinho, pensando que Deus não tem mais para encher. Deus quer encher muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Isso tem a ver com a nossa fome diante de Deus. Como está a nossa fome hoje? Viemos com fome de Jesus? Quem aqui veio por Jesus hoje? Amém. Todos viemos por Jesus? Amém. Então a nossa fome é por Jesus. E Jesus é um Deus que sacia a fome. Ele é o pão da vida. Não há fome em Jesus, porque Ele mesmo sacia. Então, quanto mais fome nós tivermos, podemos ter a certeza, ela vai ser toda saciada. Não é como ir a um restaurante com muita fome e um pratinho pequenino e só comer um pouco. Não existe isso. Com Jesus é quase o tamanho do prato que tu levares, é o tamanho da comida que Deus vai pôr lá. Amém, Senhor. Quanto maior for o teu Aleluia. prato, quando te apresentas diante de Jesus, maior vai ser o banquete que Ele vai ter Oh, para ti. aleluia, Senhor. Essa é aquilo que Jesus está a dizer. Então é por isso que esta parábola Aleluia, Senhor. é aquela que deve ser entendida primeiro, porque tem a ver com a nossa relação com Jesus, como nós nos chegamos a Jesus, como nós nos apresentamos diante de Jesus. Nós nos apresentamos com um prato grande ou apenas com um pratinho pequeno. Jesus vai encher independentemente do tamanho. Então qual é a nossa fé? Qual é a nossa fome de Jesus? E isto é extremamente importante, sabem porquê? Porque se formos sinceros com Deus, nós vamos reconhecer que nós, passado um bocado, conseguimos fazer coisas sem Deus. Eu consigo vir à igreja e louvar sem Deus. Eu consigo vir ao púlpito e pregar sem Deus. Chega a pontos na nossa vida que nós aprendemos a fazer sem Jesus. E isto é extremamente perigoso. Porque sempre que nós vimos a Deus, nós devemos vir com esta mesma atitude, com fome diante dele, com um prato para ele encher. Amém. Mas a verdade é essa, nós conseguimos vir à presença de Deus, conseguimos até servir a Deus na nossa força, sem Cristo. Isso acontece e certamente quem já serviu sabe disso. Chega a haver momentos em que se calhar às vezes nem se preparam para vir servir a Deus. E o que é que quer isso dizer? A Bíblia fala de duas unções, uma exterior e uma interior. E mover numa unção exterior é servir a Deus, mas viver numa unção interior é compreender esta mesma parábola. É eu me apresentar com fome diante de Deus, sabendo que Deus me vai encher, para que uma vez cheio eu possa saciar a fome de outros também. Amém. Através Amém, dele. Senhor. Então, somente servir a Deus sem Jesus é uma missão suicida. E se têm visto as notícias, agora o que se fala mais é pastores suicidando-se. Estamos até no mês amarelo, não é? No setembro amarelo de prevenção ao suicídio. Porque fazer sem Deus é possível até na casa de oração. Mas isso não é o que Jesus tem para nós. Pode às vezes ser aquilo que nós acabamos fazendo, caminhando para lá. Umas vezes por ignorância, outras vezes nem nos apercebemos, outras vezes por espinhos. Mas isso não é o que Jesus tem para nós. Há também uma
temos visto também pessoas mudando o Evangelho, achando que para atrair jovens para a igreja é preciso mudar o Evangelho, atrair pessoas mais idosas para a igreja é preciso mudar o Evangelho. Não. Apocalipse 14:6 diz João lá que viu um anjo que vinha do céu, trazia nas suas mãos o Evangelho eterno. Sabem o que é uma coisa eterna? Uma coisa eterna é aquilo que não tem início, não tem meio e não tem fim. Isso é eternidade. Não tem início, não tem meio e não tem fim. O Evangelho é eterno. O Evangelho não começou quando Jesus veio à Terra. Sabem porquê? Porque o amor que Deus teve quando Jesus veio sempre foi o amor que Jesus teve até no Antigo Testamento. Amém. Porque Deus é imutável. Se Deus não muda e nós achamos que Deus nos amou mais quando Jesus veio à Terra, não. Deus sempre nos amou da mesma forma. Não amou mais quando veio à Terra e morreu por nós. Ele já nos amava assim. Nós é que não fomos capazes de compreender. Gênesis 15. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 15. Fala da aliança, do pacto que Deus fez com Abraão. E hoje eu gostava de vos provar, de vos mostrar que o mesmo amor que estava em Jesus já era o mesmo amor que ele apresentava aqui com Abraão. Sempre foi. Deus é imutável. Deus não ama mais agora do que amou antes. Nem amava mais antes do que ama agora. Deus é imutável. Ele sempre amou da mesma maneira. Gênesis 15 diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar a ler do versículo 1. Diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. E o teu galardão será grandíssimo. Versículo 2. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é de Macho Eliezer. Versículo 3. Disse-lhe Abraão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, e se as podes contar, e acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Versículo 8. Ao que lhe perguntou Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, pois, trouxe-lhes todos os animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxutava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Versículo 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação, à qual ele tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo, e que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Bem, está aqui a palavra do Senhor. Deixem-me desdobrar um bocado esta história para vocês. Deus nunca fala a nossa vida com algo que nós não conhecemos. Faz sentido? Se Deus vier à minha vida e falar sobre algo que eu não tenho conhecimento, vocês acham que eu vou entender?
Ele, para falar à minha vida, tem que falar com algo que eu conheça. Faz sentido? Não é? O que Deus aqui faz com Abraão é aquilo que na antiguidade, neste tempo em que Abraão vivia, era conhecido como o Tratado de Suzerania. Deixem-me explicar como é que isto funcionava. Sempre que havia guerra, duas nações eram confrontadas e naturalmente uma saía vitoriosa sobre a outra. Certo? Sempre que duas nações se confrontavam em guerra, no final uma era vencedora, a outra era derrotada. O que é que acontecia? A nação, o rei da nação que venceu, se colocava de um lado. Para vos dar o exemplo. E a uns metros de distância, mais longe do que esta parede, havia um corredor de todas as mortes que tinham acontecido naquela batalha. Corpos e corpos eram empilhados. E do outro lado estava a nação que tinha sido derrotada. Os sobreviventes da guerra, mas que tinham sido derrotados. Certo? Então, de um lado, nós temos a nação vencedora com o seu rei, que prevaleceu. Da outra, nós temos a nação derrotada com os sobreviventes. No meio existe um corredor de mortos empilhados. E não estamos a falar de guerras em que era 20 contra 20. Estamos a falar de centenas e centenas de mortes. Verdade? Porque assim eram as guerras na antiguidade. Então o que acontecia era que, enquanto estavam separados ainda, o rei que venceu começava a ler as leis da sua nação. Começava a dizer todas as regras por aquele povo se regia. Dizendo, o rei é respeitado, todas as leis que existiam naquela nação. Que eram diferentes das leis da outra nação. Faz sentido? Ainda hoje é assim. As leis portuguesas não são obrigatoriamente as mesmas da nação espanhola. Ou dos Estados Unidos. As leis variam de nação para nação. Então, o rei que venceu começava lendo todas as leis. O rei, quer dizer, o súbito do rei, não é? Mas em representação do rei. E os que estavam do lado de lá estavam a ouvir. E eles tinham uma decisão. E a decisão era esta. Ou eles aceitavam as regras, as leis, e passavam a viver de acordo com os estatutos daquela nação, e assim atravessavam o corredor de toda aquela morte, de todo aquele sangue, e eram tidos como perdoados, era exercida misericórdia nas suas vidas, ou então eles poderiam não aceitar e eram mortos naquele preciso momento. Esta era a decisão que tinham que tomar. Estando daquele lado, depois de ouvir as leis, eles diziam: ok, eu aceito ser subjugado e agora deixo de pertencer a esta nação, passo a pertencer à outra, certo? Até aqui estão todos a acompanhar. Amém. Ou então, se eu não quero, então eu vou morrer aqui, porque foi o que aconteceu com todos os outros da minha nação durante a guerra. Morreram ali. E Abraão é chamado a fazer este mesmo pacto diante de Deus. Deus diz, e bem, só que em vez de ser com corpos humanos, logicamente Deus separa os animais e diz todas aquelas cabras, os pombinhos, as pombas, e faz exatamente a mesma coisa. Cria este corredor, parte-os ao meio, cria este corredor, porque este corredor simboliza a morte. E tu estás de um lado, Abraão estava de um lado, Deus estava do outro. E Deus começa a ler tudo aquilo que ele teria que cumprir. Começámos a ler, não é? Diz assim: então disse o Senhor, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão. Deus começa lendo todas aquelas coisas que ele terá que enfrentar uma vez subjugado a este novo reino, uma vez subjugado a esta nova autoridade. E tudo aquilo que tinha ficado para trás, ficava para trás. Direitos, bens, tudo ficava para trás, já nada era dele. E o que isto quer dizer é que sempre que a pessoa atravessava este corredor, ele estava a dizer: eu merecia morrer, porque este foi o destino da minha nação. Perdeu, eu merecia morrer. Mas para não morrer, foi exercida a misericórdia na minha vida. Então eu sou subjugado a um novo reinado, a um novo rei, a novas regras, a nova lei. E agora vivo de acordo com este reino. Isto era aquilo que acontecia. E Deus faz a mesma coisa com Abraão. E diz: isto é aquilo que tens que passar. Mas se começarem a ler, vocês vão ver que começavam a vir os corvos e picavam. Sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Abraão começou a olhar
para todas aquelas regras e a dizer: eu não vou ser capaz de cumprir estes estatutos. Eu não vou ser capaz de viver nesta regra. É demasiado para mim para cumprir isto. E começa o tempo a passar. Diz a Bíblia até que Abraão adormeceu. Não foi aquilo que lemos ainda há pouco? Porque ele, em vez de ser rápido, em vez de ser pronto a fazer este pacto com Deus, ele começou a olhar para as leis. Começou a olhar para tudo aquilo que ele teria que cumprir. E começou a ver: eu não vou ser capaz de fazer isto. E então ele deixa passar. Mas reparem no que diz no versículo 17, e aqui quero a vossa atenção. Quando o sol já estava posto e era escuro, já tinha passado o dia todo. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis que um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E isto é extremamente importante. Reparem no que Deus faz. Deus, o Rei vitorioso, aquele que representava a nação que tinha vencido, o que ele faz é, como nuvem de fumo e tocha de fogo, lembram-se lá no Egito, quando atravessaram o deserto, o que é que houve? Uma nuvem, fumo, uma nuvem que os protegia do sol, não é? E durante a noite, fogo, uma tocha, para os iluminar. Então Deus usa esta mesma simbologia, já aqui com Abraão, e diz a palavra de Deus que estas coisas, ou seja, o fumo e a tocha, representam a presença de Deus, representam o próprio Deus, representam Cristo Jesus. O que Deus faz é isto. E Ele mesmo atravessa o corredor da morte. Aquilo porque Abraão deveria ter passado. E Ele mesmo vai ter com Abraão e o vai buscar. E os dois juntos atravessam de volta o mesmo corredor para chegar ao novo reino. O reino onde Abraão tinha a promessa de Deus. O que quer isto dizer? Quer dizer que Abraão não passou sozinho este pacto. Este pacto foi feito com Deus. E o que Deus está a fazer quando passa por este corredor é dizer: olha, não és capaz de cumprir, pois não? E Abraão diz: não, eu não sou capaz de cumprir isto. É muito. Eu vou falhar. Não tem problema, diz Deus. Agora vamos passar juntos. Dá calma. O que Deus está a dizer é: se tu falhares, sou eu que vou pagar o preço por ti. E isto é aquilo que Deus está a dizer. Quando Deus vai ao outro lado buscar Abraão, é dizer: eu tomo o teu lugar. E eu estou a exercer misericórdia na tua vida. Eras tu que merecias morrer, mas agora, se falhares, sou eu que vou morrer por ti. Isto é aquilo que Deus está a fazer com Abraão neste preciso momento. Vocês conseguem ver a semelhança entre isto e a cruz de Jesus? Vocês conseguem ver que o amor de Deus sempre foi o mesmo por cada um de nós? Vocês conseguem ver que isto foi exatamente aquilo que Jesus fez por cada um de nós? Jesus vem e tem a vitória na cruz. Diz: está consumado. A vitória foi dada a Jesus. E Ele merecia vida eterna e somente Ele merece vida eterna. E Ele merece toda a riqueza do céu. Somente Ele. Diz a Bíblia em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. Eu começo a imaginar João escrevendo isto, sabem? No primeiro dia, começa João escrevendo este versículo. Deus amou o mundo de muito. Não, muito é pouco ainda. Tem que ser mais do que isto. Deus amou muito, muito. Não, ainda é pouco. Deus amou muitíssimo. Não, eu não sei quantos dias João demorou para escrever este versículo, mas ele chegou ao fim e disse: não há quantidade que descreva isto. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira. Amém. Aleluia. Foi de tal maneira. Não foi muito, não foi muitíssimo, não foi muitíssimo. Não, foi mais ainda. Foi de tal maneira. Aleluia. Que deu o seu Filho unigênito. Sabem o que isto quer dizer? Olha, Jesus era o unigênito. Ele era o único Filho de Deus. E Ele se tornou primogênito. Diz a Bíblia que Deus se humilhou. Jesus se humilhou-se fazendo homem. E Ele era o único. Mas Ele decidiu deixar a sua glória como único para ser o primeiro. Em vez de único, Ele agora era o primogênito de muitos. Assim somos nós na família. Diz a Bíblia que Ele era o único herdeiro, mas Ele abdicou de ser herdeiro para ser co-herdeiro conosco.
Obrigado, Senhor. Vocês estão a imaginar o que é isto diante de Obrigado, Deus? Senhor. Isto foi exatamente o que Jesus disse. Quando Jesus veio à Terra e trouxe este novo reino de Deus, e o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus é o direito legal de Deus exercer governo. Isso é o reino de Deus. É o direito legal de Jesus exercer governo, domínio. O reino é uma extensão do próprio Deus. Por isso Ele reina em nós. Por isso já vivemos o reino, ainda que Ele não seja. Então o reino é e ainda há de vir, sim. Amém. Mas Ele já é em nós. Nós já vivemos por antecipação tudo isto. Mas reparem agora, o que é entrar no reino? Assim como foi com Abraão, Deus coloca tudo isto. O meu reino é isto. Vocês terão de viver agora segundo o meu domínio, segundo o meu governo. Porque todo o reino tem um rei, todo o reino tem súbditos, todo o reino tem lei. Então ele começa apresentando este reino de Deus e diz: este é o reino. Como é que passamos? Pelo corredor, morrendo. Porque nós já estávamos destinados à morte. Esse era o salário do pecado. Nós deveríamos ter morrido, mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele mesmo atravessou. Ele mesmo se fez carne, atravessou todo o corredor. Chegou à nossa beira e diz: não vais pagar o preço. Eu sei que é demais para ti. Eu pago o preço por ti. Sabem quem libertou Barrabás? Não foi o povo, foi o próprio Jesus. Porque as correntes que estavam em Barrabás passaram para Jesus. Amém. E reparem no ultraje que isto é. De um lado, no mesmo sítio, colocam um que tira a vida e outro que dá. Amém. Como isto é absurdo diante de Deus. Mas até nesse, Jesus tomou o seu lugar. Quem era Barrabás? Cada um de nós. Porque também nós merecíamos morrer. Também nós estávamos sentenciados à morte. Mas Jesus diz: não, não vais morrer. Eu pago o preço por ti. Eu tomo o teu lugar. Eu sei que é demais para ti. Eu tomo o teu lugar. Eu deixo de ser unigênito para ser primogênito. Eu deixo de ser o único herdeiro para ser co-herdeiro contigo. Tremendo. E Jesus atravessa este corredor de morte e diz: agora vamos os dois para este reino. Agora reparem, quando nós passamos para o reino de Deus, as leis que se aplicavam no antigo reino não se aplicam mais. Nós não vivemos mais de acordo com as leis da antiga nação, da antiga cidadania. Nós agora temos uma nova identidade. E a identidade que nós temos é encontrada no Rei. No Rei que governa o reino de acordo consigo próprio. Aqui é onde nós encontramos a nossa identidade. O que quer isto dizer em termos práticos? Olha, quer dizer que se tu eras carpinteiro, agora tu, se quiseres ser carpinteiro, vais ter que conhecer se essa primeira é a vontade do Pai, se essa é a primeira é a vontade do Rei. E se for, voltar a aprender a ser carpinteiro, porque estás num novo reino. Novas leis, novas regras, novo tudo. Amém. Nova vida nos foi dada em Cristo Jesus. Amém. Nós saímos de um lugar onde estávamos destinados à morte e passamos para um reino onde agora encontramos vida em Jesus. Abrem comigo em João 17. E João 17 é a oração de Jesus. E aqui é tremendo nós vermos isto. João capítulo 17, a oração intercessória de Jesus. Diz assim no versículo 3, leiam comigo. Podemos ler todos juntos? Amém? Então, João 17, 3. Vamos ler todos juntos. Eu espero que encontrem. Todos encontraram? Então vamos ler todos juntos. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Amém? É aqui a palavra do Senhor. Então reparem, a vida eterna é esta. Nós passamos para um novo reino, vida eterna nos foi dada. O que é vida eterna? Vida eterna é eu ir para o céu quando morrer? Não. Vida eterna não é ir para o céu quando morremos. Vida eterna é esta. Jesus responde: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como aquele que tu enviaste. Então o que é vida eterna? Vida eterna é conhecer Jesus.
O que é vida eterna? Vida eterna é conhecer o Rei deste novo reino onde agora estamos. Vida eterna é para ser vivida agora mesmo. Nós já somos eternos por aquilo que Jesus fez em cada um de nós. Agora reparem, nós saímos do antigo reino, tudo aquilo que nós éramos, toda a identidade que construímos ali atrás, ruiu, caiu por terra. E agora, ao passar para o novo reino, diz Jesus que necessário nos é nascer de novo. E nascer de novo é exatamente isto, é largar a antiga identidade e voltar a construir, só que desta vez construir com o Rei. Amém. Construir com o próprio Jesus. Amém. Porque foi Ele que nos tirou e agora estamos no seu reino. Agora estamos num reino novo que precisamos de aprender as regras, precisamos de conhecer o Rei, porque se estamos num reino novo temos que agradar o Rei e construir uma nova identidade. E isto é algo que agora já não vamos ter que fazer sozinhos, como foi no antigo. Agora nós vamos fazer com Jesus. Construir uma identidade com Jesus. Então eu era isto, eu era aquilo, sim. És mais? Não. Já não sou mais. Quando Paulo vem à igreja e diz: quando eu estou fraco, eu sou forte. Isto nos mostra uma coisa. Agora, no novo reino, nós não nos remimos nem sequer pela condição em que estamos. Porque a condição em que estamos vai ser um bocado consequência daquilo que nós vivemos no antigo reino. Por exemplo, eu estraguei a minha vida em álcool, eu estraguei a minha vida em drogas. Agora, quando eu venho ao novo reino, eu já sou nova criatura por aquilo que Jesus fez por mim. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que outro fez, é por aquilo que Jesus fez em mim. Mas eu ainda vou ter consequências que vou ter que lidar. Eu estraguei o meu corpo a trabalhar, dei no duro anos e anos. Agora o corpo vai senti-las. Consequências daquilo que nós estávamos. Mas, Paulo diz, eu posso estar fraco, mas eu não sou forte. Nova identidade. Ou, eu posso estar a sofrer, mas eu não sou sofredor. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Sabem o que é ser mais do que vencedor? É isto. Quem levou os tapas todos? Quem foi chicoteado quando nós deveríamos ser? Quem foi crucificado onde eu deveria ter sido crucificado? Jesus foi à cruz por mim, tomou o meu lugar onde eu não queria ir. Jesus foi. Tomou o meu lugar, sofreu por mim. Jesus foi vencedor. Verdade? Concordem comigo? Jesus foi vencedor. Então reparem, Deus diz, nós somos mais do que vencedores. Sabem porquê? Porque agora nós colhemos todo o fruto da vitória de Jesus. Nós no mundo aprendemos que colher sem semear é roubar. Verdade? Certo? Todos entendem? Colher sem semear é roubar para nós. Não é? Se eu não semeei, se eu não fui eu que tratei daquela horta, eu chego lá e vou colher, vocês chamam isto o quê? Roubo, não é? Chamamos isto roubo na sociedade. Mas isto é exatamente aquilo que Jesus nos chama a fazer agora. Jesus venceu, nós somos mais do que vencedores. O que quer isto dizer? Quer dizer que nós agora vamos usufruir de tudo aquilo que Deus merece, tudo aquilo que Jesus merece. Mas eu não merecia. Mas Ele ganhou por mim. Jesus trocou de lugar com Barrabás, assim como trocou de lugar com todos nós. Jesus trocou de lugar até o último momento, até com aquele que estava ao seu lado na cruz. Amém. Jesus sabia que precisava de ir ao inferno buscar as chaves da vida. Mas Ele mesmo não podia ir lá, porque Ele não pecou. Ele mesmo não podia ir lá, Ele era santo. Ele mesmo era 100% Deus e 100% homem, Ele não podia ir. Mas o que estava ao lado dele podia. Oh, aleluia. E o que estava ao lado dele queria ir para onde? Para o inferno? Não. Ele queria ir para o céu. E Jesus diz, ok, vamos trocar lugares. Vamos trocar lugares. Eu vou lá abaixo por ti. E tu hoje vais lá acima. E ainda hoje nos vamos encontrar. Aleluia. Vocês estão a ver como Jesus troca de lugar connosco? Aleluia, Senhor. Aleluia. O nosso problema está em tentar viver a nossa vida a partir do nosso amor por Deus. Quem aqui tenta merecer o amor de Deus? Podem ser sinceros. Quem aqui tenta merecer o amor de Deus?
E hoje deixa-me dizer-te uma coisa, sincera, se não reteres mais nada, retém isto. Não precisas merecer o amor de Deus, porque Jesus já o fez por ti. Nós não vivemos a partir do nosso amor por Ele, porque aí nós vamos cair. Aí é como Pedro, até o traindo no último momento. É o que nós fazemos. Sempre que nós vivemos a partir do nosso amor por Ele, nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos trair Jesus vezes e vezes sem conta. Nós não vivemos a partir do nosso amor por Ele, nós vivemos a partir do seu amor por nós. Amém. E isto muda tudo. Não tentem merecer o amor de Deus, porque nada do que nós façamos vai fazer Deus amar-nos mais. Nada do que eu faça vai fazer Deus me amar menos. Deus sempre me vai amar na mesma quantidade, porque Ele é imutável. Deus é amor. Da mesma forma como Ele amou Abraão, é a mesma forma como Cristo nos amou, é como Cristo ama cada um de nós. Nós não precisamos fazer nada para Deus nos amar. Aceitem aquilo que de graça vos foi dado. Amém. Gálatas 6, abram comigo. Gálatas 6. Paulo diz uma coisa extremamente importante. Gálatas 4, desculpem. Gálatas, Epístola de Gálatas, capítulo 4. Diz assim no versículo 1. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Eu vou ler de novo. Ora, digo que por todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Todos acompanharam? O que é que isto quer dizer? Se o meu pai é dono de uma casa, mas eu sou menino, eu não vivo como se aquela casa fosse minha. Eu vivo na mesma condição que os servos vivem, usufruindo de algo que não é meu. Mas quando eu cresço, quando chega ao momento certo, aquela casa passa a ser minha. Quando eu sou menino, não. Quando eu amadureço. O meu pai tem um carro, 10 mil carros, mas eu tenho 10 anos. Os carros são meus? Sim, são. Mas eu usufruo deles? Não. Não tenho idade ainda para os conduzir. Estão a acompanhar? Então em que é que eu me difiro do servo, do escravo? Nada. Eu me relaciono com as coisas do meu pai da mesma forma que o escravo se relaciona, não são minhas. Eu ainda não tenho autonomia para as usar. Mas agora reparem, quando este menino cresce, amadurece, ele é o quê? Herdeiro. Se eu sou filho do dono, eu sou herdeiro. Verdade? Amém. Estão a acompanhar o que eu quero dizer? Então, nova vida, trazidos a um novo reino. O que é entrar no novo reino? É ser feitos co-herdeiros com Cristo. Não é herdeiros, não é só nosso. Amém. É co-herdeiros com Cristo. Amém. Nova identidade. Então eu estou a usufruir de algo que é meu? Não, eu fui feito filho de Deus. Pela sua misericórdia e pelo seu amor. Mas Deus quer que eu usufrua? Sim, quer. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Amor não é um dom. Não existe o dom do amor. Porque se existisse o dom do amor, quer dizer que uns tinham e outros não. E Deus nunca fez o amor para uns terem e outros não terem. Amor é um dos gomos do fruto do Espírito. E se todos temos o Espírito ao aceitar Jesus Cristo, quando entramos neste novo reino, diz o Senhor que nos é dado o Espírito Santo de Deus. Nós agora não estamos mais sozinhos, mas o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Isso significa que se o Espírito habita, todos os gomos do fruto, tudo o que é resultado do seu Espírito, habita em mim também. O que quer isto dizer? Se eu não estou a usufruir deles, é porque eu não estou ainda maduro o suficiente. Essa é a diferença. Se eu sou menino, eu não usufruo das coisas que eu já sou herdeiro, mas em nada me diferencio do servo. Mas quando eu amadureço, aí eu posso chegar e pegar. Sabem qual é a diferença? Vocês veem, por exemplo, um pai que tem um escritório e vem alguém ao escritório do pai, bate à porta e o quê? Espera que deem autorização para entrar, não é? Não é assim, quando vocês vão ao gabinete do médico, batem à porta e esperam o quê? Que o médico diga, pode entrar. E vocês entram. Mas o filho não age assim. O filho bate e já entra.
O filho só avisa, pai, cheguei, e entra. E usufrui de tudo que é do pai. Se é do pai, é dele. O filho usufrui das coisas que são do pai. Então deixem-me dizer-vos isto de outra forma. Não precisam merecer o amor de Deus. Não precisam merecer nada, porque já tudo nos foi dado de graça. Esta é a graça de Deus. E reparem, é muito? É muito. Como é que vamos aprender? Vivendo, identificando-nos, criando uma nova identidade neste reino agora. Estão a entender a diferença? Deus não quer um pouco de ti, Deus não quer algo de mim. Deus quer tudo de nós. Deus nem tão pouco quer o melhor de nós. Porque mesmo assim o melhor de nós não será suficiente. Mas quando nós nos relacionamos com Deus a partir do nosso amor, Senhor, eu sei que tu fizeste por mim, mas olha, eu vou-te provar que eu mereço esse amor. Isto é uma tentativa falhada. Não sei se me estão a acompanhar, se estão a entender, se está a fazer sentido. Sempre que eu me relaciono com Deus tentando demonstrar que eu mereço aquilo que Deus me tem dado, é uma tentativa falhada. Sempre. Porque eu nunca serei capaz de merecer tudo aquilo que Ele me deu. Esta é a graça. Graça. Favor e merecido de Deus. Nada do que tu faças vai ser suficiente. Porque Deus te ama sempre da mesma medida. Mas há uma diferença entre Deus amar e Deus preferir. A Bíblia diz que Deus ama a todos de maneira igual. É sim, mas Deus prefere aqueles que são obedientes. Deus prefere aqueles que se relacionam com Ele da forma correta, da forma que Ele fez as coisas. Aqueles que compreendem o reino e vivem de acordo com as novas leis, com o novo reino. Então, deixa-me dizer-te isto. Jamais tu vais conquistar o que Deus tem para ti, que já te deu. Não precisas merecer. Jesus já deu. A Bíblia diz, Jesus disse lá na cruz, está consumado. Jesus já venceu. Nós já somos mais do que vencedores, já estamos neste novo reino. Nós já temos tudo. Então se eu me relaciono com Deus a tentar merecer, sabem o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou a tentar ser o velho homem que não merecia nada, mas que agora eu quero provar a Deus que eu merecia. Por isso é uma tentativa falhada. Eu já não estou mais naquela nação. Aquelas regras, aqueles direitos, já não se aplicam mais à minha vida. Por isso o Paulo diz lá que considerei tudo como esterco, considerei tudo como lixo diante da plenitude de Jesus Cristo. Tudo aquilo. E Paulo começa esse mesmo capítulo, se forem ler, dizendo que uns se achavam mais do que os outros, porque eram mais judeus do que aqueles que estavam na igreja. E Paulo começa a dizer, olha, se vocês acham que são mais, eu sou mais do que vocês todos. Pela lei, Deus, e Paulo começa a descrever todas as credenciais. Olha, eu fui circuncisado, eu mesmo matava cristãos, perseguia cristãos, eu mesmo. Se vocês acham que merecem, eu ainda mereço mais, porque eu ainda sou mais do que todos vocês. Eu, segundo a lei, sou irrepreensível, porque eu cumpri efetivamente toda a lei. E depois de dizer tudo isto, ele diz, mas olha, tudo isso que faz parte da velha criatura, eu considero como lixo. Porquê? Porque eu não estou mais lá. Eu estou no novo reino. E agora, no novo reino, aqui, a plenitude de Cristo vale muito mais do que tudo aquilo. Muito mais. Porque nada do que eu faça vai ser suficiente para eu merecer aquilo que Jesus já deu por mim. Jesus já deu tudo. Vida eterna não é quando eu morrer e for para o céu. Vida eterna é para ser vivida já. Porquê? Porque vida eterna é conhecer o Pai como Deus único e verdadeiro e ao seu Filho, aquele a quem Ele enviou. Amém. Isso é vida eterna. Agora leiam comigo João 17, 5, para terminar. E deixem-me dizer-vos o que significa para Deus abdicar do lugar da sua glória e atravessar todo aquele corredor de morte e chegar ao nosso lado e dizer agora, atravessa comigo. Isto é o que significa para Deus dizer isso. João 17, 5. Agora, pois, Jesus falando, Jesus orando com Deus. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ouve com atenção.
Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai. Jesus falando com Deus. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha. Quer isto dizer? Eu já não tenho mais. Que eu tinha antes que o mundo existisse. Deus, Jesus, abdicou da sua glória para vir à Terra, sofrer aquilo que nós deveríamos ter sofrido, pagar o preço que eu e tu deveríamos ter pago. Jesus abdicou da sua glória. Disse, Senhor, guarda isto. Abdicou da sua glória. Veio à Terra, se fez homem, se humilhou, como começámos o culto dizendo. Se fez homem, tomou o nosso lugar. Isto é aquilo que significa para Deus largar o seu reino, deixar, atravessar todo o corredor de morte que nós mesmos deveríamos ter atravessado, mas que não fomos capazes. E se não fomos capazes nessa altura, também não vai ser agora no novo reino que vamos ser capazes de provar a Deus o quanto merecemos. Deixamos de tretas. Ok? Então, Deus vem ao nosso lado, se fez homem, humilhou-se, segurou a nossa mão e disse, não és capaz, pois não? Não, Senhor Jesus. Não sou capaz. Ok. Eu vou contigo. E se a partir de agora falhares, sou eu que pago o preço. Por isso é que a Bíblia diz que todo o pecado nos foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. Isto quer dizer pecado passado, presente e futuro. Todo. Todo o pecado me foi perdoado e Jesus nos traz a um novo reino. E diz agora ao Pai, Senhor, restaura em mim a glória que eu tinha em Ti, desde que o mundo existisse. Desde que o mundo existiu, eu sempre tive essa glória. Estão a imaginar o que é para Jesus? Sempre teve a glória do Pai. Sempre. Nem um segundo sem ela. Mas por amor a ti e a mim, Ele pôs-a de parte. Veio ao mundo e tomou o nosso lugar lá na cruz. Como é que nós podemos pecar diante de um Deus assim? Diante de Deus. Sério. Agora reparem, para terminar. Se Jesus abdicou da sua glória por amor a nós, vocês não acham que qualquer coisa que nós abdiquemos vale a pena por Jesus? E eu não estou a falar só de abdicar das coisas que são más, que nós sabemos que são más, que nós sabemos que são pecado, mas que não devemos fazer. Não estou a falar só de abdicar dessas coisas, eu estou a falar de abdicar até das coisas que são boas para nós. Porque isso é o jejum. Quando Jesus diz que os discípulos não precisavam jejuar naquele momento, mas que chegaria o tempo em que iria ser preciso. Ou seja, esse tempo é agora, porque Ele não está aqui connosco, mas Ele voltará. Agora nós precisamos jejuar. O que é jejuar? Jejuar é abdicar de coisas que nós gostamos, que nos dão prazer, para dizer a Deus, Senhor, isto me dá prazer, mas estar na Tua presença me dá mais prazer ainda. Isso é aquilo que nós precisamos de fazer. Deus está a chamar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Então reparem, se eu sou feito nova criatura e a minha vida antiga já não me interessa mais, porque eu já não sou mais aquele Miguel, não há mais aquela Antónia, aquele Carlos, aquele Jorge, aquela Fátima, cada um de nós, não há mais. Acabou. Novas criaturas nós fomos feitas em Jesus. Novo tudo. Não é novo metade, é novo tudo. Tudo foi feito novo diante de Deus por causa daquilo que Jesus fez. E Deus nos dá tudo, que juntamente com esta nova vida, o Senhor nos dá tudo, vida eterna. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que o Pai elege, o Filho redime, o Filho compra. O Pai elege, o Filho compra e o Espírito Santo sela. E uma vez selados, não há nada que nos possa afastar do amor que Deus tem por cada um de nós. Então eu não vivo no meu amor, porque o meu amor para Deus sempre vai falhar. Eu vou ser como Pedro, tentando provar o meu amor para Ele, mas eu vou acabar o traindo. E eu vou ter que compreender que eu vou precisar começar a viver desde o amor dele por mim. Porquê? Porque a medida em que eu amo a Deus é proporcional à medida em que eu conheço que Deus me ama a mim.
Ou seja, quanto mais eu conheço quanto Ele me ama, mais eu consigo amá-lo a Ele. Amém. E nunca ao contrário. Estas duas coisas estão proporcionalmente ligadas. Se eu conheço o amor de Deus assim, eu o amo assim. Se eu conheço que o amor de Deus é assim, eu o amo assim. Então o que é que eu preciso? Da vida eterna. O que é a vida eterna? É conhecer Deus como Deus único e verdadeiro e a seu Filho, aquele que veio para morrer por mim. Então quanto mais eu conheço este Jesus, quanto mais eu conheço este Deus, mais eu vou ser capaz de o amar a Ele. E vai ser algo natural. Natural. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Vai ser algo natural. Não vai ser algo que vão se precisar de esforçar. Não vai ser algo que vai custar fazer. Não. Vai ser natural, porque nós fomos criados para viver na presença de Deus. Se vocês forem ver um bocado Adão e Eva, se vocês forem ver o que é a vida no jardim, vocês vão entender que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Diz que todas as tardes Deus vinha e caminhava lado a lado com o homem. Nós fomos feitos para nos relacionar com Deus. E relacionar-nos com Jesus é compreender que estamos-nos a relacionar com aquele que pagou o nosso preço. Nem tampouco nos deixou andar sozinhos, Ele mesmo veio connosco. O fogo, o fumo, não é? A neblina e a tocha de fogo caminharam junto com Abraão. O amor que Deus tinha é o mesmo que Ele tem hoje. Sempre foi. Então quando estão a ler o Velho Testamento, não achem que Deus era mais severo, mais duro, não. É o mesmo amor, o mesmo Deus. Sempre. Deus é imutável. Então compreendemos que Jesus nos tirou daquele lugar e agora aqui nós não nos precisamos esforçar para merecer nada. Nós agora já somos co-herdeiros. Se Deus tem paz, eu como co-herdeiro tenho direito a usufruir desta paz. Se eu não estou a usufruir é porque eu estou a ser menino diante de Deus. É porque eu não estou a compreender que esta paz que Deus tem, que o Pai tem, é a mesma paz que Ele quer que eu mesmo tenha. Não é mais, não é metade, não é meio evangelho. Nós temos um problema que nós às vezes vivemos o evangelho pela metade, sabe? Deus diz tudo e nós achamos que é alguma coisa. Deus diz nada e nós achamos, não, espera aí, se calhar aqui podemos pôr uma coisa. Não, vivam o evangelho na plenitude, ele é eterno. Não tem início, não tem meio, não tem fim, assim também é Deus. Então se agora estamos aqui diante de Deus, como é que nós podemos achar que temos direitos diante deste Deus que fez tudo isto por nós? Dizer, Senhora, mas eu gosto de ver futebol, e Deus diz, e se Deus pedir o futebol para mim, como é que vai ser? E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que Deus quer que eu não só abdique das coisas que eu não gosto, porque isso é fácil, isso todos fazem. Se eu não gosto de sair com o amigo X e PTY, porque não tenho paciência para os aturar e digo, Senhor, olha, o tempo que eu devia passar com eles eu passo contigo. Vocês acham que isso custa alguma coisa? Eu não tenho paciência para os aturar, quer dizer, melhor é para mim, não é? Olha, não posso, vou estar com Deus agora. É maravilha. Nós até usamos Deus como este escudo muitas das vezes, não é? E por falar na armadura, se vocês repararem, a armadura de Deus é das coisas mais loucas que Deus fez. Porque nos fala do capacete do Evangelho. Ou seja, o quê? Vamos pôr um livro na cabeça? O Evangelho é aquilo em que nós devemos estar a pensar. Nos fala da couraça da justiça. E não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Nos fala do escudo da fé. E agora pensem comigo, ainda que seja o escudo romano, podia até não ser, mas ainda que seja um escudo que vai da cabeça aos pés, ele diz que o escudo é o quê? É fé. É pesado. Vocês defendem-se muito com a fé? Ou as lanças passam? A fé é alguma coisa que vocês consigam dizer, ok, eu vou pôr aqui e agora tenho a certeza, não vou ser morto pelas flechas. A fé é algo invisível. A fé é algo que não se toca. A fé é firme certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Então agora resumindo, quando Paulo diz, eu posso estar fraco, mas eu sou forte em Cristo Jesus, isso quer dizer que esta fé é a fé das coisas que se esperam. Ou seja, eu sei que em Jesus eu sou forte, porque Ele é forte. E a força que está nele é a mesma que está em mim, porque o Espírito Santo é o mesmo, não é diferente. O Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. E diz a Bíblia que o Espírito testifica de Jesus e Jesus nos leva ao Pai. A Trindade de Deus é algo muito humilde.
Nós é que somos arrogantes e às vezes queremos protagonismo, queremos brilhar um bocadinho, sabe? Gostamos até que os irmãos digam, e tal, gostei muito, não sei o quê. Nós é que somos assim um bocadinho mais vaidosos, sabe? Mas Deus, a Trindade de Deus, é totalmente humilde. Vocês olham para o Espírito Santo e dizem, Espírito Santo, tu és tremendo. Tu fazes tanta coisa, tu me inundas. E o Espírito Santo, sabem o que é que vos vai dizer? A mesma coisa que já me disse milhares de vezes. Olha para Jesus. Porque eu testifico de Jesus. Eu te mostro Jesus. E vocês chegam a Jesus e vocês veem, é tremendo Jesus. Olha tudo aquilo que tu fizeste. Tu pagaste o preço por mim. Olha, não há palavras para descrever. Eu já estou como o João escrevendo. Tu amaste o mundo de tal maneira. Quer dizer, não há nem palavras para descrever. E Jesus diz, olha, ok, isso é muito bom, mas eu quero que tu conheças o Pai. Vocês já viram como a Trindade é humilde? E nós ainda andamos aqui um bocadinho a limpar coisas de vaidade, coisas de arrogância. Trindade é humilde. E agora neste novo reino, Deus nos chama para ser filhos co-herdeiros. E deixem-me só terminar dizendo isto. Eu sei que digo, estou a terminar muitas vezes, mas tenham paciência. Quem me dá 5 minutos? Não, posso dar toda a tarde. Então 5, 10, 15, mais. Não, estou a brincar. Então reparem, se agora somos co-herdeiros, novas criaturas fomos, isso significa que nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus, porque tudo o que Deus quer de nós é relação. Nós fomos criados para nos relacionar com Cristo. Se Deus quer relação, abdiquem de tudo. Sendo sinceros, vocês podem até gostar da novela mais linda do mundo, mas eu tenho a certeza que quando vocês abdicam daquilo que vos dá prazer, porque eu já experimentei, é verdade, quando abdicamos daquilo que nos dá prazer para estar com Cristo, para nos relacionarmos com Jesus, sempre, sempre, sempre Jesus vai nos dar ainda mais prazer do que aquilo que nós achávamos que íamos ter com qualquer outra coisa, com a novela, com o futebol. Acredita, isso é jejuar. Agora a Bíblia diz, chegará o tempo em que será preciso jejuar, então nós jejuamos, não com as coisas que para nós era fácil, mas se eu não tenho paciência para aturar, agora vou jejuar. Eu já não tenho fome mesmo, Senhor, então olha, vou jejuar de alimentos. Eu já não tenho fome, não é? Quer dizer, até tomei um bom pequeno almoço, estou bem, Senhor, vou jejuar. Não. Jejua daquilo que tu gostas. Podia até ser o maior banquete que tu ias comer, a melhor francesinha do mundo. Mas diz, Senhor, olha, eu abdico deste prazer que vou ter aqui, porque eu sei que o prazer que eu encontro em ti é maior ainda. Mas nós não fomos chamados para viver isolados. Nós fomos chamados para viver uma nova família, um novo reino. E nesta família não é só uma nova criatura, todos são novas criaturas. Cada um de nós aqui é nova criação de Deus. Então nós fomos chamados para nos relacionar, mas não é para nos relacionar com a criatura que viveu no antigo reino. Nós podíamos até conhecer e dizer, olha, eu conheço este do antigo reino. No antigo reino ele fazia isto, fazia aquilo. É assim, mas normalmente as pessoas que falam assim nos seus corações são duras de olharem para elas mesmas, não é? Quando nós estamos aqui, Deus nos chama para nos relacionar a todos como novas criaturas. Então, quando eu olho para cada um de vocês, eu não estou mais a ver a António, o Carlos, eu estou a ver Jesus através da António. E é assim que o Pai nos vê. E nós fomos chamados para ver como Deus vê. Relacionar com Deus é isto. Há uma imagem muito bonita que é de um triângulo. Essa fala de um casal, mas o mesmo se aplica a todos nós. E este triângulo tem 3 vértices, não é? E no cimo está Deus, daqui está o homem e aqui está a mulher. Mas independentemente de ser homem ou mulher, nova criatura. E o que isso quer dizer é, sempre que nós nos aproximamos mais de Deus, cada um de nós se aproxima mais de Deus. E estamos-nos a aproximar mais um do outro. Conseguem perceber isso? Então, é um triângulo, certo? Sempre que nós nos aproximamos de Deus, a direção é qual? É um ao outro? Não. A direção é Deus. Todos caminhamos para Deus, todos nos relacionamos com Deus, todos conhecemos mais a Deus. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus e quanto mais cada um de vocês se aproxima de Deus, cada vez estamos mais próximos uns dos outros também. Então é isto, viver relações diante de Deus. Então nós estamos preocupados em dizer ao próximo, em aconselhar o próximo como? O nosso objetivo deve ser sempre apontar para Jesus. Amém. Porque Ele será sempre aquilo que nós iremos ter como ponto comum.
Ele é o fundamento onde tudo é construído. Não há outro lançamento. Paulo diz, não lançarei nenhum outro fundamento, porque não há nenhum outro fundamento. Não há, só Jesus. E agora neste novo fundamento, neste novo reino, nós estamos a construir novas coisas. Amém. Novo tudo. Amém. Novo homem, nova mulher, novo ser, novo profissional, novo tudo. Amém. Tudo é feito novo na nossa vida. Então, não vivam a vossa vida experimentando merecer aquilo que jamais serão capazes de merecer. É uma corrida perdida. Nós vivemos a nossa vida de acordo com a dimensão em que Deus nos amou a nós. Quanto mais conhecemos o amor de Deus para nós, mais seremos capazes de o amar a Ele. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em Tua presença entrego cada vida aqui, cada coração aqui, Senhor, assim como cada um que ouvirá pela internet, porque sabemos, ó Deus, que Tu usas meios, mas a fonte és somente Tu, Senhor. Eu oro para que todos, ó Deus, sejam abençoados, a começar em mim, Senhor. Eu oro para que a Tua mensagem, o Teu falar possa ter sido compreendido e comunicado bem, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E oro, Pai, pois sei que não sou eu que vou convencer, não sou eu que vou ensinar, mas antes o Teu Espírito, Senhor. Amém. Esse sim convence e esse sim ensina todas as coisas, Senhor. E, ó Deus, assim eu oro para que em cada coração o Teu Espírito tenha liberdade de se mover, Senhor. Cada um deles possa conhecer Jesus de maneira plena, Senhor. Não metade, não 80%, nem tampouco 99%, mas plenamente, Senhor, na Tua totalidade, Senhor. Eu oro para que, a começar em mim, Tu levantes nesta igreja, Senhor, servos capazes de abdicar de tudo por amor a Ti, compreendendo de que nada é melhor do que Tu, Senhor Jesus. Compreendendo de que temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos nem de esperar que Tu dês autorização. Nós somos Teus filhos, Senhor. E como filhos nós podemos bater e já entrar. Assim fazia Jesus, Senhor, e assim nos ensinou Ele a fazer também. Assim nós podemos chegar à Tua presença e dizer, Pai, eu voltei. Pai, cheguei a casa. Pai, eu estou aqui, Senhor. Assim, ó Deus, oro para que seja essa a intimidade de cada um de nós aqui, Senhor. Leva cada filho Teu a Te amar, não na dimensão deles próprios, mas na Tua dimensão, Senhor. Que eles sejam capazes de compreender o Teu amor por eles, Senhor, porque isso transformará as suas vidas, Senhor. Levanta a terra fértil, Senhor, no nosso meio, Senhor. Vem nos ensinar a tirar todos os espinhos, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que a pressão do mundo, sabemos que a tribulação do mundo nunca será maior do que a Tua presença em cada um de nós. Mais são aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós, Senhor. E Tu nos dizes que nós somos mais do que vencedores. Porquê? Porque nós não precisamos mais de apanhar porrada. Nós não precisamos mais de morrer onde Tu morreste por nós. Tu foste vencedor, Tu sofreste por nós, Senhor. Mas pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Oh Deus, pelo Teu sangue nós fomos justificados, Senhor. Pelo Teu ato, pelo Teu sacrifício, Senhor, nós fomos feitos nova criatura diante de Deus, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por o Teu feito nas nossas vidas. Ensina cada um a viver como nova criatura. Ensina cada um de nós a viver como mais do que vencedores. Ensina-nos a não ser mais meninos diante de toda a herança que Tu nos tens dado, mas ensina-nos a amadurecer, Senhor, para que possamos tomar posse, tomar parte, Senhor, usufruir daquilo que Tu mesmo já ganhaste para cada um de nós, Senhor. E mais ainda te peço, Senhor, ensina-nos. Tu começaste o Teu ministério, Senhor Jesus, dizendo para nos amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas até isso, Senhor, foi tido como errado, foi tido, ó Deus, como equívoco diante do Teu povo. E Tu terminas o Teu ministério dizendo, olha, aquilo que eu quis dizer foi: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu vos amei a vocês. Então não parte de nós, parte sempre de Ti, Senhor Jesus. Ensina-nos a amar o próximo como Tu nos amaste a nós. Porque assim eu tenho a certeza, Senhor, que nós pisaremos a terra lá fora, pisaremos o mundo lá fora e nós vamos ter compaixão daqueles que ainda estão perdidos. Nós vamos ter amor por aqueles que estão destinados ao fogo eterno, Senhor. Nós vamos ter amor àqueles que estão condenados sem Ti, Senhor. Porque Tu também tiveste esse mesmo amor por cada um de nós. Assim oro, Senhor, para que cada um também
Mãe, olhando para a sua vida antiga, Senhor, não sinta falta das cebolas nem dos alhos, como foi lá no Egito, Senhor, mas antes compreenda que já tudo foi dado neste novo reino, Senhor. Ainda tendo novas leis e novas regras, Senhor, nada custa cumprir por causa do teu amor por cada um de nós, Senhor. E quando nós compreendemos o quanto tu nos amas, Senhor, nós tão somente te queremos agradar. Nós só te queremos agradar, Senhor Jesus. Nós só queremos agradar a ti. Não queremos agradar o mundo, nem tampouco nos agradar a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos a rasgar toda a carne, Senhor. Tu dizes na tua vida, tu dizes na tua palavra que necessário nos é nascer de novo, Senhor. E aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, Senhor. Então, nós conseguimos viver em Espírito sem tampouco estar associados à carne. Não é possível viver no Espírito quando somos nascidos do Espírito. Assim foi o que tu nos disseste, Senhor. E assim oro para que ensines cada um de nós a começar em mim, Senhor. Ensina-nos a viver em Espírito, Senhor. Bem longe de toda a carne, bem longe de toda a concupiscência, bem longe, Senhor, de toda a vontade humana, Senhor, mas ensina-nos a viver em Espírito, porque nós queremos te agradar, Senhor. Atenta às nossas vidas, Senhor. Ensina-nos a crescer, leva-nos a amadurecer diante de ti, Senhor. E que a começar em mim, Senhor, o teu reino seja achado em cada um de nós. Que a tua vontade, tu, Senhor Jesus, seja visto em cada um de nós. Como aqui louvámos há pouco, brilha, Jesus. É a tua luz que nós queremos que brilhe neste mundo. É a tua luz que nós queremos que brilhe em cada um de nós, Senhor. O testemunho do Miguel, Senhor, a vida do Miguel nunca será tão poderosa como o testemunho de Cristo e a vida de Cristo, Senhor. Nada do que façamos, nada do que vivamos, Senhor, será tão poderoso como aquilo que tu fizeste por nós. Revela-te a cada um de nós, Senhor, e que possamos viver na plenitude do teu conhecimento, porque assim como o Paulo disse, também nós o afirmamos. Tudo é lixo diante da plenitude do teu conhecimento. Nada, 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 Senhor, tem mais valor do que tu para cada um de nós. No teu nome, Senhor Jesus, nós oramos e te pedimos todas as coisas. Ser connosco e enche-nos do teu Espírito. Amém. Amém. Amém.